Aí, iniciei a gravação. Agora tá pegando tudo. Beleza. Gente, boa tarde. Então vamos lá. Hoje a gente fala um pouquinho de Teorema de Pitágoras, demonstrar Teorema de Pitágoras e ver algumas aplicações imediatas do Teorema de Pitágoras, usando aquela ideia de semelhança de triângulos. Então todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Um triângulo retângulo, quadrado da medida da hipotenusa desse triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos desse mesmo triângulo aí. E o nosso objetivo hoje é usar semelhanças de triângulos para demonstrar esse fato. Então eu tenho aqui num triângulo qualquer ABC, retângulo, um ângulo reto, sendo A a medida da hipotenusa dos respectivos catetos desse triângulo, eu tenho essa relação métrica famosa, conhecida aí, que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Como é que nós demonstramos esse fato? Que ideias eu poderia utilizar aí para demonstrar esse fato? Usando o que a gente viu já sobre semelhança de triângulos. A ideia aqui é simples. Nós vamos fazer o quê? Relativa ao vértice A, que contém um ângulo reto, nós vamos traçar um segmento particular à altura desse triângulo. Então nós vamos traçar a altura desse triângulo, o segmento AD, que passa pelo vértice A, obviamente, vai ser desse triângulo retângulo, perpendicular à hipotenusa. Com esse traçado, nós vamos ter aí, na realidade, 3 triângulos para verificar que eles são semelhantes entre si. O triângulo original ABC, o triângulo DBA e o triângulo DAC. E a questão é, como é que eu vou demonstrar que esses triângulos são semelhantes entre si? Qual é o caso mais simples de semelhança que eu posso utilizar, de semelhança de triângulos que eu posso utilizar? Vocês se lembram? É quando dois triângulos têm lados congruentes? Não. Não, ok. O caso mais simples é aquele em que eu conheço a medida de 2 ângulos. Se 2 ângulos correspondentes tiverem mesma medida, então esses triângulos são semelhantes. E daí eu vou chegar à conclusão que os lados desses triângulos, chamados homólogos, são proporcionais entre si. Mas nesse caso, particularmente, eu quero demonstrar que esses 3 triângulos são semelhantes entre si. Todos eles têm um ângulo que é congruente, tem um ângulo que é comum. Qual é ele? Ou quais são eles? 90 graus? Isso. Todos esses triângulos têm um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo ABC original tem esse vértice A, um ângulo de 90 graus, e por construção, esse segmento AD, sendo uma altura, ele é perpendicular ao lado BC desse triângulo. Logo, esses ângulos com vértice em D, tanto esse à direita como esse à esquerda, ambos têm medida igual a 90 graus. Então, para mostrar a semelhança desses triângulos, eu já sei que um ângulo, que eles têm 3 ângulos retos, portanto, eu preciso de mais um único ângulo para mostrar que esses 3 triângulos, na realidade, são semelhantes entre si. E a gente começa analisando os 2 triângulos menores, esse triângulo DBA e esse triângulo DAC. Por que eles são semelhantes? Eles são semelhantes por quê? Em primeiro lugar, esse ângulo com vértice em D, esse ângulo BDA no triângulo à esquerda e esse ângulo ADC no triângulo à direita, ambos são, por construção, ângulos retos, portanto, são congruentes. Agora, nota o seguinte, se eu lembrar do triângulo original, este ângulo com vértice em B e esse ângulo com vértice em C, eles são complementares. As suas medidas são tais que a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Mas nota que nesse triângulo aqui, DBA, ou DAB, tanto faz, à esquerda, eu tenho este ângulo de 90 graus e aqui o ângulo B. A medida desse ângulo com vértice em A em cima tem que ser necessariamente igual à medida do ângulo com vértice em C. Por quê? Porque, novamente, num triângulo qualquer, a soma dos ângulos é sempre 180 graus. Como eu já tenho um ângulo de medida igual a 90 graus, esse ângulo B e esse ângulo com vértice em A tem que ter soma de suas medidas igual a 90 graus. Consequentemente, este ângulo aqui com vértice em A tem mesma medida que o ângulo com vértice em C, e também, por consequência disso, este ângulo aqui no triângulo à direita com vértice em A tem mesma medida que o ângulo com vértice em B. Então, essas 3 condições, na realidade, já me garantem que esses 2 triângulos são semelhantes. Bastariam 2.
nós temos por extensão que os três ângulos, obviamente, correspondentes são congruentes. Então, este ângulo converte-se em D reto, o triângulo à esquerda tem a mesma medida que esse ângulo converte-se em D no triângulo à direita. Este ângulo converte-se em B nesse triângulo menor, tem a mesma medida que esse ângulo converte-se em A no triângulo maior. E esse ângulo, isso já bastaria para afirmar que eles são semelhantes, mas ainda mais, esse ângulo converte-se em A no triângulo à esquerda, tem a mesma medida que esse ângulo converte-se em C no triângulo maior. Então, isso garante que esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, nós podemos estabelecer uma razão de semelhança. Essa razão de semelhança envolve a medida dos lados chamados homólogos nesses dois triângulos. E quais são esses lados homólogos? São lados que são opostos a ângulos correspondentes. Então, no triângulo menor, o ângulo reto está aqui em D e o lado oposto a ele é AB. No triângulo maior, o ângulo reto novamente se situa aqui, converte-se em D, e o lado maior, o lado oposto a ele, a hipotenusa, é AC. Então, a primeira razão que eu posso escrever é o lado AB do triângulo menor está para o lado AB do AC do triângulo maior. Então, a primeira razão que eu encontro é essa. AB está para AC. Se eu olhar agora o vértice, o ângulo converte-se em B, o lado oposto a ele, no menor, é AD. Agora, no triângulo maior, o ângulo correspondente a ele é aquele que converte-se em A, e o lado oposto a ele é CD. Então, a segunda razão que eu estabeleço entre o triângulo menor e o triângulo maior é o lado AD do triângulo menor é homólogo a CD. Portanto, se eles são semelhantes, estão na mesma razão. E, finalmente, no triângulo menor à esquerda, o lado oposto ao ângulo converte-se em A é o lado BD. O ângulo correspondente no triângulo C e o lado oposto a ele é AD. Então, eu escrevo que a terceira razão que envolve lados homólogos desses dois triângulos é BD e AD. Então, se esses triângulos são semelhantes, essas três razões são iguais. E isso estabelece uma razão de semelhança entre esses triângulos. Agora, este lado AB nós fixamos com medida C, esse lado AC de medida B, e a hipotenusa BC, que não aparece aqui, está dividida nesses dois segmentos de medida M e N, tal que M mais N é exatamente igual à hipotenusa do triângulo original. E o segmento AD nós chamamos de H, a altura desse triângulo retângulo, relativa pelo menos ao vértice reto. Então nós temos essas relações, C está para B, H está para N, M está para H. Essas razões nós podemos considerá-las duas a duas. Então, por exemplo, eu posso considerar a primeira razão e a segunda razão. C está para B, assim como H está para N. Se eu multiplicar de forma cruzada esta razão, eu encontro que C vezes N é igual a B vezes H. A gente deve notar que nós conhecemos, em princípio, as medidas A, B e C desse triângulo, e não N e H. Mas aqui eu tenho uma maneira de, um sisteminha de equações que no fundo vai envolver para determinar quais são os valores de M, de N e de H. Se eu olhar para a primeira e para a terceira razão dessa proporção, eu vou encontrar que C está para B, assim como M está para H, e novamente eu vou encontrar uma equação semelhante à primeira. B vezes M é igual a C vezes H. E, finalmente, se eu olhar para a segunda e para a terceira proporções, H está para N, assim como M está para H, eu encontro que H ao quadrado é igual a M vezes M. Essas são relações métricas que envolvem elementos desses dois triângulos pequenos aí que eu obtive a partir de divisão do triângulo original. Mas nota que B e C são as medidas dos catetos, são dados originalmente no nosso triângulo. E a partir disso, essas três condições, essas três equações, vão me permitir determinar qual é o valor de N, de M e de H. E se eu voltar lá para a figura original, só um minutinho, gente. Se eu voltar aqui para a figura original, em que eu dividi inicialmente esse triângulo, este segmento M é a projeção do cateto de medida C sobre a hipotenusa, e esse segmento de medida N é a projeção do cateto de medida B sobre a hipotenusa. Então, aquelas equações vão me permitir, conhecidas as medidas originais desse triângulo,
as medidas dos catetos B e C e a medida da hipotenusa, determinar as projeções dos catetos, MN, bem como a altura desse triângulo, pelo menos relativa ao vértice reto. Essas são 3 relações que nós obtemos a partir desse triângulo, a partir dessa semelhança entre esses triângulos. Mas nós fizemos o quê? Nós mostramos apenas que esses 2 triângulos menores são semelhantes entre si. Eu quero mostrar também que esses 2 triângulos são semelhantes ao triângulo original. E como é que nós fazemos isso? Nós comparamos cada um desses triângulos pequenos, ou menores, o que foi subdividido o triângulo original com o próprio triângulo original. Então nota que o raciocínio é o mesmo. Esse triângulo menor aqui, DBA, à esquerda, e o triângulo ABC original são semelhantes por que razão? Porque eles têm como ângulos correspondentes um ângulo reto, esse no triângulo original com vértice em A, esse no triângulo menor com vértice em D, e eles têm um ângulo em comum também, que é o ângulo com vértice em B. Isso também é condição necessária e suficiente e que garante o fato de que o triângulo original ABC é semelhante ao triângulo DBA. E como nós já vimos que o triângulo DBA é semelhante ao triângulo DAC, então, pelo princípio de transitividade, esse triângulo DAC também é semelhante ao triângulo original ABC, pelas mesmas razões que a gente teve. E se nós olharmos para esses triângulos, nós vamos poder estabelecer relações também, ou uma razão de semelhança entre as medidas dos lados homólogos a esses triângulos. E essas razões, em parte, vão repetir aquelas que a gente já tinha lá. Então, no triângulo original ABC comparado com esse triângulo DBA, a hipotenusa do triângulo original que mede A, nesse triângulo menor mede C. Então, A está para C. Esse cateto aqui que mede C, no triângulo original, ele corresponde, o seu homólogo, a BD no triângulo menor, que mede M, e esse segmento aqui, esse outro cateto que mede B no triângulo original, corresponde ao outro cateto que mede H nesse triângulo menor. E da mesma forma, eu posso comparar lados homólogos desse triângulo original aqui, ABC, com esse triângulo DAC também reto e também semelhante. Eu vou estabelecer também relações de semelhança, como A está para B, assim como C está para H, assim como B está para M. Essas 6 razões derivadas da comparação de 2 a 2 desses triângulos, vamos estabelecer algumas novas relações. Algumas já como aquelas que a gente obteve anteriormente, comparando os 2 triângulos menores. Mas nós vamos ter algumas relações um pouquinho novas, diferentes daquelas que nós tínhamos. E quais são elas? Eu vou estabelecer o seguinte, que B ao quadrado é igual a A vezes N, C ao quadrado é igual a A vezes M, e A vezes H é igual a B vezes C. Então, isso só juntamente com aquelas 3 que a gente obteve anteriormente. Essas são as 6 relações métricas que eu posso estabelecer para um triângulo retângulo qualquer, usando esse conjunto de semelhanças de triângulos. E nota aquilo que eu falei. Se eu olhar para essas 6 relações agora, conhecidos as medidas do lado original desse triângulo retângulo, a medida da hipotenusa A, a medida dos catetos B e C, eu consigo determinar todos os demais elementos desse triângulo. Então, aqui a primeira relação, B ao quadrado igual a A vezes conhecida a hipotenusa e conhecida um dos catetos, eu determino a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que eu estou chamando de M. De maneira equivalente, se eu conhecer a medida do outro cateto e também a hipotenusa, eu posso determinar a medida da projeção desse cateto, que está representado aqui por M, em relação a essa hipotenusa. E conhecida a medida dos 2 catetos e da hipotenusa, eu determino a altura, pelo menos a altura relativa ao vértice reto desse triângulo retângulo. E mesmo que eu não conhecesse, não tivesse essa relação, uma última relação que a gente obteve aqui anteriormente, H ao quadrado igual a M vezes N, me diz que, conhecidas as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, eu posso determinar a altura do mesmo. Então, essas são as 6 possíveis relações entre todos esses elementos de um triângulo retângulo que nós obtemos a partir das semelhanças de triângulos. Mas elas vão servir, além de servirem, óbvio, para determinar elementos desse triângulo retângulo, também vão me permitir ter uma 7ª relação, que é o teorema de Pitágoras.
Então, para isso, a gente vai olhar para a primeira e para a segunda relações. B ao quadrado igual a vezes N e C ao quadrado igual a vezes M. Se são duas igualdades, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente somar essas duas igualdades, membro a membro, e essa igualdade permanece verdadeira. Então, eu somo os primeiros membros dessas igualdades e somo os segundos membros dessas duas mesmas igualdades. Então, eu tenho A vezes M mais A vezes N é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, no primeiro membro em particular, esse A é fator comum, eu coloco em evidência. Então, A que multiplica M mais N. E eu tenho que lembrar que esse segmento, esse número, essa soma M mais N, é exatamente a medida de quem? Da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu chego que A vezes A é B ao quadrado mais C ao quadrado, e, finalmente, eu chego ao famoso resultado clássico expresso no teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos dois catetos desse mesmo triângulo retângulo. Então, a semelhança de triângulos, além de permitir estabelecer essas 6 relações entre os diversos elementos desse triângulo retângulo, ou seja, sabendo se a medida dos catetos e a medida da hipotenusa, eu consigo determinar as medidas, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa e também a altura relativa ao ângulo reto desse triângulo retângulo, eu posso também determinar uma sétima relação, teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras é importante por quê? Porque agora eu não preciso de fato conhecer todas as 3 medidas de um triângulo retângulo. Basta conhecer 2 delas e a terceira fica determinada. Por exemplo, se eu conhecer a medida dos 2 catetos, automaticamente eu tenho a medida da hipotenusa. E vice-versa, se eu conhecer a medida de um dos catetos e a medida da hipotenusa, a medida do segundo cateto fica muito bem determinada por essa relação. Então, essas 7 relações são determinadas a partir do conceito de semelhança de triângulos, particularmente para triângulos retângulos, e valem, obviamente, para qualquer triângulo retângulo. Em particular, esse teorema de Pitágoras, que é fundamental. A gente já viu lá, por exemplo, como calcular a distância entre 2 pontos no plano cartesiano, na realidade, como uma extensão desse teorema de Pitágoras. A gente utilizou isso também para calcular a medida da diagonal de um paralelepípedo, a diagonal de um cubo, só que ao invés de considerar 2, nós consideramos 3 dimensões, mas aplicamos apenas 2 vezes essa relação aí para obter a medida da diagonal do paralelepípedo, por exemplo. Então, ela tem uma importância fundamental, não só na geometria, mas em vários aspectos derivados dela. Tranquilo, gente? Ficou claro isso aí? Sim. Tranquilo? Não tem nada de novo aí não, né? Tranquilo, Raul? Então, vamos trabalhar em cima disso. Hoje não tem muita conversa, não. Então, estabelecido, o que é importante aqui é o seguinte, você não precisa ficar decorando essas relações, obviamente. Você pode estabelecer essas relações lembrando-se dos casos de semelhança de triângulos. Sempre, em qualquer situação, é importante você entender o processo, o resultado final, obviamente, mas os detalhes finos a gente pode reproduzir como a gente vai fazer sempre. Lembrando dos casos de semelhança de triângulos, nós podemos obter esses mesmos resultados aí. Mas o teorema de Pitágoras é simples e a gente quase nunca esquece dele. Mas ele também permite uma coisa interessante, que é a classificação de triângulos, pelo menos em relação a um ângulo. Então, se eu tiver um triângulo ABC qualquer agora, não necessariamente um triângulo retângulo, com lados medidos A, B e C, tais que o maior lado é A. Então, ABC é um triângulo qualquer, ainda que eu não conheça a natureza desse triângulo, eu conheço apenas as medidas dos lados desse triângulo. E eu sei que o maior lado mede exatamente A. A maior do que B, maior do que C. Nesse caso, se a medida do maior lado ao quadrado for menor do que a soma dos quadrados dos outros 2 lados, esse triângulo pode ser classificado como um acutângulo. Ou seja, esse triângulo só tem ângulos menores do que 90 graus. Por outro lado, se a medida do maior lado ao quadrado for exatamente igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, então esse triângulo é um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. E por outro lado, se o maior lado ao quadrado for maior do que a soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados, esse triângulo é obtusângulo, ou seja, ele tem um ângulo maior do que 90 graus.
E a demonstração segue uma ideia mais ou menos semelhante àquela do Teorema de Pitágoras, usada na demonstração do Teorema de Pitágoras. Mas ele serve então como um critério de classificação para determinar se esse triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Tudo bem? Tudo sim. Tudo. Nós vimos ano passado isso no curso, né? Eu acho. Eu lembro de ter demonstrado o Teorema de Pitágoras. Não lembro se a gente viu essa questão da classificação ou não. Mas enfim. Tá claro isso, gente? Tranquilo? Então vamos trabalhar lá um pouquinho. Nós não temos que blá 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 não, nem mimimi. Vamos lá. Esses primeiros casos são mais simples. Olha, o triângulo CAD é reto em C, ou seja, em C tem um ângulo de medida igual a 90 graus. E ele diz que AD, o segmento, o lado AD mede 20, a hipotenusa, CD mede 12 e AB, o segmento AB, mede 10. E ele pede para você determinar a medida do segmento BD. Então, a única informação que eu tenho aí, em princípio, é que o ângulo converte em A é um ângulo de 90 graus. E, portanto, esse triângulo ADC é um triângulo retângulo. Ele diz ainda que a hipotenusa desse triângulo mede 20 e que CD mede 12. E ele dá também a medida do segmento AB, que vai de A até B, que é parte do outro cateto. E esse segmento mede 10. Nessas condições, como é que eu vou determinar a medida do segmento que vai de B até D? Claro? Claro. Beleza. Vamos lá. Não, número inteiro. Pera aí, Pedro. Eu acredito que é 20. Não. Tranquilo, gente? Raul? Eu quase ia perguntar quem era o Heitor Henrique. Oi. Beleza, podemos seguir, gente? Essa aqui é tranquilo. É só você aplicar duas vezes o teorema de Pitágoras. Então você aplica o teorema de Pitágoras ao triângulo maior, ADC, e determina a medida do segundo cateto. E sabendo a medida do segmento AB, você consegue determinar a medida do segmento BC. Novamente, aí eu olho para o triângulo BCD, também um triângulo reto, conheço a medida de um cateto, conheço a medida do outro cateto e aplico novamente o teorema de Pitágoras. Então, no triângulo CAD, que é um triângulo reto, um triângulo retângulo, um ângulo reto em C, como afirma o enunciado, eu posso escrever aqui quadrado da hipotenusa, 20 ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, mais AC ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, 12 ao quadrado é 144, 400 menos 144, 256, e, portanto, AC ao quadrado é raiz de 256, esse AC é exatamente igual a 16. Mas como ele disse que AB mede 10, então se AC todo mede 16, então o segmento BC mede 6. E aí, olhando para o triângulo
CBD, também reto em C. Aplico mais uma vez Teorema de Pitágoras. Escrevo que BD ao quadrado é BD ao quadrado, que é o segmento que nos interessa, é a medida desse cateto BC 6 ao quadrado, mais a medida do outro cateto CD 12 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 12 ao quadrado 144, 144 mais 136, mais 36 é 180. 180 nós podemos fatorar como 36 vezes 5. Raiz quadrada de 36 é 6, então BD mede 6 raiz de 5. Tranquilo isso, nenhum grande problema nesse primeiro aí, né? Vamos lá para o próximo? Então, no próximo diz o seguinte: RSTV é um trapézio isósceles, sendo que RS mede 9, RV mede 12 e ST mede 18. Determine o comprimento do segmento perpendicular ao segmento SW, RS pelo ponto T. Então, em primeiro lugar, o que é um trapézio isósceles? Que tem dois ângulos iguais? Trapézio é um quadrilátero que tem dois sim. lados paralelos Uhum. e, particularmente, os dois lados não paralelos são congruentes. Então, RS é congruente a VT ou TV, tanto faz. Isso vai implicar que esses ângulos com vértice em S e em T têm a mesma medida e da mesma maneira os ângulos com com vértice em R e em V também têm a mesma medida. Ele diz que esse lado RS, que é não paralelo, mede 9, a base RV mede 12 e a base ST mede 18. E ele pede aqui o comprimento de um segmento que é perpendicular a RS, não SW aqui, a RS e que passa pelo ponto T. Então imagina um segmento que sai de T e forma um ângulo de 90 graus com o segmento RS. Como é que nós vamos determinar a medida desse segmento aqui? Pera aí, eu não entendi. Considera o lado RS e o ponto T. Eu vou traçar, Lucas, um segmento de reta que parte do ponto T, vai até o lado RS e forma um ângulo de 90 graus com esse lado. Nossa, É. sabia que isso era possível. Como é que eu vou determinar a medida desse segmento aí? Pitágoras. Mas eu não tenho um triângulo retângulo. Como é que eu posso aplicar Pitágoras de imediato aí? Mas o segmento que vai de T até RS, ele forma um ângulo de 90 graus, certo? Sim, sim. Ok. Ele forma 90 graus. Uhum. Eu Só preciso que de não... alguma maneira, já que a gente está falando do Teorema de Pitágoras, eu preciso de alguma maneira escrever ou desenhar um triângulo retângulo aí para poder aplicar Pitágoras, certo? Tá. E como é que nós vamos fazer isso então? Pensa um pouquinho nisso. Eu preciso construir um triângulo retângulo aí, de alguma maneira. Tá claro para todo mundo o que é para fazer aí? Sim. Beleza. Professor, ele quer saber do T até o perpendicular, tipo a medida. Isso. Entendi. Deixa eu ver se eu coloco uma figura lá no chat para facilitar um pouco. Não posso dizer que ela vai até o ponto médio, né? Não. Pode não.
Vou colocar uma figura lá no chat, não sei se vai ajudar, mas ou vai atrapalhar, mas é só para ter uma ideia de como é que é essa construção aí. Cadê? Aqui. Tá, lá no chat eu coloquei lá a figura o segmento que eu quero. Se você olhar lá, o segmento TA é perpendicular ao lado RS. Então eu quero determinar a medida desse segmento aí. Vamos ver lá. Eu vou colocar de novo uma outra figura lá para ver, complementar isso. Professor, Hum, vai usar a semelhança de triângulos? vai usar semelhança de triângulos em primeiro lugar. Tipo assim, eu achei um triângulo que tem lado 3, a hipotenusa 9 e o outro lado sendo 6 raiz de 2. Não, Raul. Não? Não. Pensa o seguinte, olha. Eu vou colocar a figura lá expandida para a gente ver isso aí, se a gente consegue clarear isso. Espera aí. Com essa construção já. Espera aí. Essa figura. Nós prolongamos aqui os lados RS e VT e eles se encontraram no ponto W lá. Então eu consegui aqui dois triângulos maiores. Esse triângulo WRV e WST. Tranquilo? Esses triângulos são semelhantes. O Lucas apontou a razão de eles serem C e esse ângulo T são congruentes e, consequentemente, esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso estabelecer uma razão de semelhança. Da seguinte forma: quanto mede a base RV do triângulo menor? 12. A base ST do triângulo maior mede quanto? Ah, tá. É 18. 18. Então, qualquer que seja a medida dos outros lados, eles têm que estar na razão de 12 para 18. Muito bem. Você consegue determinar a medida do lado WV, por exemplo? Você sabe qual é essa medida? Ou WR, tanto faz. WV. WV, nessa Não dá figura. pra saber. Não dá para saber. Eu só sei que de R até S, e portanto de V até T, essa medida é igual a quanto? 9. 9. Mas eu sei que, por exemplo, se eu chamar esse WV de X, o lado todo WT mede quanto? X mais 9. X mais 9. E como esses triângulos são semelhantes, e eles estão na razão de semelhança de 12 para 8, x e x mais 9 também tem que estar na razão de 12 para 18, concorda? Aham. E isso vai me permitir determinar x, não vai? Interessante. Então tenta determinar o valor de x aí para mim, dessa maneira. Em primeiro lugar. Esquece por enquanto o segmento TA que a gente quer. Tenta determinar, por essa razão de semelhança entre os triângulos, a medida de WV ou de WR, tanto faz, já que elas são iguais. Professor, eu não entendi quais triângulos são semelhantes. WRV, o verdinho, e WST. Nossa, deu muito errado, eu acho. Eu 45. Ai, cara. Assim, eu não tenho um 27 ao quadrado? Tem o 27 ao quadrado. Mas o E 27 ao quadrado. eu tenho, tipo, 18 ao quadrado de um lado, 18 ao quadrado do outro lado. Não. Ué. 18 ao quadrado só aparece em um lado. 27 ao quadrado aparece duas vezes, mas o 18 só de um lado. Mas não é, por exemplo, 9y mais 18 ao quadrado? Seria esse triângulozão de cima?
triângulo de cima seria... mas lembra que o triângulo de cima, ele tem um lado W... eu fiz uma pequena diferença aqui. Teria esse lado WR que mede 18, né? Seria 18 mais 9 menos Y, certo? Aí ficaria 27 menos Y. Eu posso fazer isso? Sim. Nossa, verdade, né? Eu tava desenvolvendo separado. Não, você pode somar os fatores numéricos, você pode somar. Talvez o erro esteja aí. Nossa, tô no blusão que tava dando aqui. Vocês vão passando agora? Agora é só desenvolver o negócio aqui. Tá bom. Vou ficar travando vocês. A ideia é essa. Então, o que a gente fez? Nós prolongamos esses lados não paralelos do trapézio. Esses lados, os prolongamentos se intersectam no ponto W, ponto qualquer, e nós construímos dois triângulos que são semelhantes entre si. Então, o triângulo WRV é semelhante ao triângulo WST. Por que razão? Como o RV é paralelo a ST, porque essa figura é um trapézio, então esse ângulo converte-se em R, esse ângulo converte-se em S, são congruentes, e esse ângulo com R, esse ângulo converte-se em V e com ângulo inverte-se em ângulo esse ângulo converte-se em T, também são congruentes. Isso já é condição necessária o suficiente para garantir que esses triângulos são semelhantes e, portanto, eu posso estabelecer uma razão de semelhança. E qual a razão de semelhança? O lado WR está para o lado WS, assim como o lado RV está para o lado ST. Novamente, esse lado WR nós não conhecemos, chamamos aqui de X ou de Y, o que você queira. E, portanto, o lado WS mede X mais 9. Isso está para a medida do lado da RV, que é 12, assim como ela está para a medida do lado ST, que mede 18. 12 para 18 é a mesma razão que 2 para 3. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, 3x igual a 2 que multiplica x mais 9, eu encontro que esse segmento WR mede 18. Então eu tenho agora que esse segmento WR e esse segmento WV, ambos medem 18 graus. 18. Agora, eu quero traçar esse segmento AT, que é perpendicular ao lado RS ou perpendicular ao lado WS. E eu vou chamar aqui esse segmento AT mede Y e eu quero determinar a medida de Y. Mas antes de fazer isso, eu vou olhar para esse segmento AS e vou chamar de Z, por exemplo, de maneira que o segmento de A até W mede 27 menos E. Por quê? Porque esse segmento que vai de W até R mede 18, de R até S mede 9, 18 mais 9 é 27. Se esse camarada aqui AS mede Z, então esse segmento que vai de A até W mede 27 menos E. E esses triângulos são construídos de maneira que eles são retângulos. Ora, se eles são retângulos, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, para o triângulo de baixo, AST, eu tenho que a hipotenusa é o segmento ST, que mede 18. Esse cateto aqui mede Y ao quadrado. Esse cateto AT, que me interessa, esse cateto AS mede Z. Esse cateto AT, que é o que me interessa, mede Z ao quadrado. E, portanto, eu posso escrever que y ao quadrado é 18 menos z ao quadrado. Da mesma forma, o triângulo ATW é um triângulo retângulo. Por construção, esse ângulo aqui converte-se em A, é de 90 graus. E eu aplico mais uma vez o teorema de Pitágoras. A hipotenusa dele agora, WT, mede 27 ao quadrado. Esse cateto AT é o que nos interessa, mede Y. E esse outro cateto aqui, que vai de A até W, mede 27 menos E. Então, eu posso escrever que y ao quadrado é 27 ao quadrado menos 27 menos E ao quadrado. Como esse y ao quadrado é comum, eu posso igualar o segundo membro
da primeira equação com o segundo membro da segunda. Escrever 18 ao quadrado menos e ao quadrado é 27 menos e ao quadrado. Eu desenvolvo esse quadrado perfeito aqui. Então, eu tenho 27 menos e ao quadrado é o quadrado do primeiro, 27 ao quadrado, menos 2 vezes 27 vezes z, 54z, mais o quadrado do segundo. Lembrando que aqui eu tenho menos que se distribui para esses termos aqui. E nota que 27 ao quadrado cancela com 27 ao quadrado. Esse termo quadrático, z quadrado, se cancela também com esse seu correspondente z ao quadrado do segundo membro. Então eu tenho que 18 ao quadrado é 54 vezes z. Esse 54 multiplicando vai para o segundo membro dividindo, enquanto que z tem medida igual a 6. Mas z é a medida desse segmento AS, que não é o que me interessa. O que me interessa é exatamente a medida do segmento AT, que nós chamamos de y aqui. Então nós voltamos, por exemplo, para essa equação aqui. Y quadrado igual a 18 menos z ao quadrado. Agora eu sei que z vale 6, portanto 18 ao quadrado menos 6 ao quadrado, 288, cuja raiz é 12 raiz de 2. 288 é 2 vezes 144. 144 tem raiz 12, portanto, esse segmento AT mede 12 raiz de 2. Esse exercício aí eu peguei de um exercício da American Mathematical Society, que estava no site lá deles, para treinamento da Olimpíada. Então é um exercício meio chatinho mesmo de fazer. Não é tão simples assim. O Pedro, ele tentou uma outra alternativa. Vou colocar a figura aqui da construção que o Pedro fez para resolver esse exercício, que é a seguinte, olha. Ele colocou na mesma figura, se você olhar no chat lá, ele traçou um segmento que partia do vértice W e atingia ao lado RV, o lado ST do trapézio. Como esses triângulos semelhantes são isósceles, esse segmento aqui é um segmento perpendicular à base. Se ele é perpendicular à base e o triângulo é isósceles, ele divide a base em dois segmentos de mesma medida. E ele conseguiu mostrar que esse triângulo maior era semelhante ao triângulo AST. E, novamente, usando uma razão de semelhança, ele pode determinar também a medida desse segmento AT, só que de uma maneira um pouquinho mais simples. Mas, para determinar essa medida da altura do triângulo isósceles que ele construiu, a gente precisava ainda usar o teorema de Pitágoras. Então, essa foi a alternativa que o Pedro encontrou para resolver o exercício. Também é um outro caminho. Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo. É meio chatinho isso aí mesmo, não é tão trivial assim, não. Vamos lá para esse aí, ó. Dois quadrados A, B, C, D e C, D e F têm em comum o lado CD. Traçamos as diagonais AC e EC. Se o segmento AM tem 1/3 da medida da diagonal AC e EP tem 1/3 da medida da diagonal CE, com o ponto M sobre a diagonal AC e o ponto P sobre a diagonal CE, determine a medida do segmento MP em função da medida A dos lados dos quadrados. Então, eu tenho dois quadrados. Oi? Hã? Não. Então, o enunciado só dava isso. O enunciado não dava a figura. Então, o primeiro problema é esse: interpretar a figura e construir o que ele quer. Então, eu tenho dois quadrados que têm um lado em comum. Um quadrado do lado do outro. Ele traça uma diagonal, traça outra, e pega um ponto na primeira diagonal, um ponto na segunda, e que é a medida desse segmento que une esses dois pontos da diagonal. Então, o primeiro problema é tentar traçar a figura que representa essa questão aí. Tranquilo isso ou não? Vocês querem que eu coloque a figura lá? Vocês querem tentar primeiro? Tá. Tenta primeiro aí, vamos ver se vocês conseguem desenhar a figura que representa isso aí. Essa é uma questão importante, porque nem sempre as questões trazem uma figura. A figura muitas vezes ajuda a gente, mas nem sempre vai ser assim. Mas tenta desenhar essa figura em primeiro lugar aí. AM é o que mesmo?
A M é um ponto da diagonal AC, tal que o segmento tá. que vai de A até M tem tá, 1/3 entendi. da medida dessa diagonal. Legal. Tá? Isso. 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 A C tem o ponto M. Isso. Isso. Segmento. Não, MP. Em função de A, sendo A a medida dos lados desses quadrados aí. Nessa é a ideia. Conseguiu fazer a figura? Tá. E daí o que você tira de conclusão dessa figura? Você tem um triângulo aí, não tem? Que características tem esse triângulo? Você consegue deduzir as características desse triângulo? Sim. Não. É tudo em função de A. Ele chamou de A a medida dos lados desse quadrado. É tudo em função de A. Peraí, de qual quadrado? Oi? De qual quadrado? Eu tenho dois quadrados aí, A, B, C, D e C, D, E, F. Se eles têm um lado em comum, todos os lados têm que ter a mesma medida A, certo, Lucas? Ah, tá. Faz sentido. É? Uhum. Onze ao quadrado sobre 9. Não tá faltando uma raiz quadrada aí, não, Pedro? Dá uma conferida aí. Mas esse 11 aí também tá meio estranho, viu? Baby, love and never felt so far. But I died if you ever could. Now you owe me. Eu esqueço de desligar o microfone, velho. Acontece. Ô, professor, o ângulo do ACE é 90 graus, é isso? O ângulo ACE é 90 graus. Por que é 90 graus? Por que você pode afirmar isso, Raul? Se é uma diagonal, ele divide o... Calma aí, pensando num quadrado só. Se é a diagonal, ele divide o ângulo C em dois, é isso? Isso, dois ângulos congruentes, porque é um quadrado. O dele fica 45 mais o 45 do outro ângulo. Isso. Ah, tá. Também. Então é 90, 45, 45. Isso. Ah, eu tô buscando essa figura. Os quadrados estão um do lado do outro? Tipo, Sim, tem um do lado do outro, tem um lado em comum. Hum.
Eles têm lá o lado, cadê? Ele fala, lado CD é comum aos dois. Tá. Por quê, Pedro? O que você fez aí? Beleza. Peraí. Aqui, ó. Peraí. Peraí. Opa, acho que eu cometi um erro aqui. Espera só um minutinho, Pedro. Não, ô Pedro, esse segmento aqui. Peraí. Peraí, que agora. O ponto E não tá. O ponto. O Raul observou isso. O ponto M e o ponto P não estão alinhados. De qualquer forma, eles estão alinhados aqui, mas o ponto P não está um pouquinho mais para cima, porque o vértice E está aqui em cima, certo, Pedro? Na sua figura. Então, EP. Concorda? Na figura que você enviou. O vértice E é esse vértice aqui em cima do quadrado, certo? No canto superior direito da sua figura. Então, EP, esse ponto P, ele tem que estar um pouquinho mais para cima, não é isso?
Isso, isso. MP é 2/3 de A. 2/3 ou 4/3? Ô, Raul, esse triângulo de baixo aí, só primeiro pro Heitor Henrique. É 2/3 de A. Será que não seria? Tem alguma coisa que tá faltando aí, tá? Na realidade, esse MP é 4/3 de A. Tá faltando um detalhe aí. Pensa um pouquinho nisso. Ô, Raul, Teorema de Pitágoras. Você não falou que esse triângulo que você obteve aí é retângulo? Então você tem que esse segmento aqui, esse triângulo, esse lado do triângulo à esquerda também é 2/3 da diagonal, e aí se esse triângulo é retângulo, você pode usar o teorema de Pitágoras para calcular a medida do segmento MP, que ele vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, tudo bem? Calma aí, como é que é? Na figura de baixo que você desenhou, certo? Tanto o lado à direita do triângulo como o lado à esquerda não é 2/3 da diagonal? Isso, E esse triângulo, você não falou para mim que era retângulo? isso. Então você pode aplicar teorema de Pitágoras para descobrir MP, porque MP é exatamente a hipotenusa desse triângulo, certo? Certo? Calma aí, é hipotenusa? Ah, verdade, O MP é a hipotenusa, né? verdade. Beleza. Semelhança de triângulos. Dá para usar semelhança de triângulos também, o Calu. Você pode pegar o triângulo C, o triângulo menor, e comparar com o triângulo CAE. Os dois são semelhantes. E usar semelhança de triângulos também. Também. É, 4/3 de 4A vezes sobre 3, isso. Eu não entendi de onde saiu o A. O A é a medida do lado do quadrado. Ele fala que os quadrados têm lado medindo A. Tá? Porque o Pedro, ele fala quando ele dá nome aos segmentos, ele fala do segmento AM, em primeiro lugar, do segmento EP. Então, o primeiro segmento tem extremidades no ponto A e no ponto M, e o segundo segmento tem extremidades nos pontos E e P. Então, é por isso que ele está, como eu disse, na sua figura, aquele ponto P, naquela figura que você mandou, está no mais próximo do canto superior direito, porque é o segmento com origem em P e a outra com origem ou com uma extremidade em E e com a outra extremidade em P.
tá? E aí o EP tem medida 1/3 de CE. Mas aí é uma coisa em que a ordem é importante. Tem que ler quais são as extremidades dele, né? Se ele tivesse falado o segmento CE, o segmento CP, aí seria como você desenhou. Ele primeiro inicialmente lá embaixo, mas é o segmento EP. Então por isso que o ponto P está mais próximo daquele canto superior direito ali, e os pontos M e P estão alinhados. Aê, beleza. Professor, se o lado do quadrado é a diagonal é A raiz de 2? Isso. Quem mais quer perguntar aí? Todo mundo chegou no 4/3 de A? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então aqui eu tenho a figura que representa esse problema. Os dois quadrados, A, B, C, D e C, D, E, F, com o lado CD em comum. Esse segmento AM com medida 1/3 da diagonal AC. E esse segmento P sobre a diagonal CE também, tal que EP tem 1/3 da medida da diagonal CE. Se eu lembrar, em primeiro lugar, que esse triângulo, essa diagonal AC divide esse quadrado em dois triângulos retângulos, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para calcular a medida da diagonal, só para relembrar. Então, AC ao quadrado é AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Como AB e BC são lados desse quadrado, ambos têm medida igual a A, portanto, a diagonal ao quadrado é 2 vezes A ao quadrado, portanto, a diagonal é o lado do quadrado vezes raiz de 2. Agora, esse segmento AM tem 1/3 da diagonal AC. Ou seja, o segmento que vai de C até M tem 2/3 da diagonal AC. Da mesma forma, o segmento EP tem medida igual a 1/3 da diagonal CE. Então, isso vai implicar que o segmento CP também tem 2/3 da medida da diagonal CE. Ou seja, CM e CP, ambos são congruentes, têm medida igual a quanto? 2/3 da diagonal do quadrado, ou seja, 2/3 de A raiz de 2. Agora, esse triângulo MCP é um triângulo retângulo. Por quê? Porque este ângulo converte-se em C é o ângulo reto. Mais uma vez, propriedades do quadrado. A diagonal é, nesse caso, também bissetriz desse ângulo interno do quadrado. Então, essa diagonal divide o ângulo reto do quadrado em dois ângulos de medida de 45 graus, tanto à direita como à esquerda, para o quadrado à direita como à esquerda. Então, este ângulo converte-se em C no triângulo CMP, é um ângulo de medida 90 graus, e esse triângulo é retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, MP ao quadrado é CM ao quadrado mais CP ao quadrado. Mas como CM e CP são ambos congruentes, têm a mesma medida, eu posso escrever então que MP ao quadrado é 2 vezes CM ao quadrado. E, portanto, MP é raiz quadrada disso, portanto, MP é a medida de CM vezes raiz de 2. Mais a medida de CM, nós vimos que é 2/3 da medida da diagonal desse quadrado. Então, é 2/3 de A vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e 2/3 vezes 2, 4/3 de A. Então, esse MP mede 4/3 de A. Tudo bem, gente? Então, De o boa. último, para a gente terminar por hoje aí. Olha, rapidinho. O meu deu raiz quadrada de 16 sobre 9 vezes A ao quadrado, é a mesma coisa, será? Raiz quadrada de 16, Saulo. É 4, Raiz daí quadrada de 9. é 3, e raiz quadrada de A ao quadrado é... Ah, beleza. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Então o último para a gente terminar por hoje. Só antes de a gente terminar, que horário que é bom para vocês segunda-feira? Manhã. Eu acho que é de manhã. De manhã mesmo. Eu vou dar mensagem no grupo lá, perguntar pra gente. Não, depois vocês definem e mandam para minha mensagem aqui, tá? Uhum. Porque aí eu preparo, a gente vai continuar focando um pouquinho em algumas coisas de alguns triângulos retângulos ainda particulares, são importantes de estudar. Aqueles triângulos com ângulos notáveis de 30, 45, 60, tá? Aí a ideia é que a gente fale um pouquinho de outras relações métricas para triângulos quaisquer,
a lei dos senos e dos cossenos. E aí nós começamos a falar um pouquinho de polígonos também semana que vem, tá? Mas depois vocês definem o horário certinho entre vocês e só me avisem aqui depois, tá? Então, o último de hoje, ó. Na figura, determine o raio da circunferência, sabendo que AC e AD tangenciam a circunferência nos pontos C e D, respectivamente, e que o segmento BE mede 12 centímetros e o segmento AE mede 54 centímetros. Então, tem uma circunferência qualquer de centro em O, e eu tenho esses segmentos AC e AD que são tangentes à circunferência, e tem esse segmento aqui, BE, que tem medida 12, e isso vai implicar que o segmento AE tem medida 54. Como é que eu posso, será que eu posso determinar o raio dessa circunferência nessa situação? E se eu posso, como é que nós vamos fazer isso? Claro? E esse exercício dava essa construção aí, ele tinha a figura para você auxiliar. Tá? A gente tinha que fazer isso de outra maneira diferente. Mas tenta pensar um pouquinho nisso aí. E lembrando, a gente está estudando teorema de Pitágoras, então tem que de alguma maneira construir um triângulo retângulo aí nessa figura.
Now like you hold me. Tudo bem aí, gente? Conseguiram? Conseguindo? O que eu preciso fazer para fazer o seguinte.
Eu poderia calcular a distância de B e D, para depois calcular o A. Você sabe que AD é o raio. Repete. Poderia calcular uma relação, calcular aquela hipotenusa ali, o DB. DB. Não teria como Acho que calcular é essa mais hipotenusa, porque eu tenho tamanho só de A Não, até mais I. difícil. O que é importante aqui, Lucas, o que você pode afirmar sobre os segmentos A, C e D? congruentes. Congruentes, isso. Entre ambos, e mais importante ainda, como é a tangente, se eu imaginar o segmento OC e o segmento OD, esses segmentos são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Então, eu posso concluir que essa figura ACOD é um quadrado, e, portanto, tanto AC como AD medem R, o raio da circunferência. Nós chegamos a essa conclusão. Certo, Lucas? Incógnita R, que é exatamente o que me interessa. Então aí eu consegui construir um triângulo retângulo em que eu não conheço exatamente cada um dos lados, mas eu tenho todos os lados dependendo da variável que é a incógnita do meu problema, que é o raio da circunferência. Aí basta fazer o quê? Aplicar teorema de Pitágoras. Tá claro para todo mundo isso? Certo. Então, vamos ver lá.
Vai cair na equação segundo grau, básica. Vai. Vai cair numa equação de segundo grau agora. Agora não tem como fugir disso, Lucas. Porque o meu tá muito grande, tá estranhando. Vai dar um número grande mesmo. Vai dar uns coeficientes bem esquisitos, mas tem raiz. Inteira. Dá menos 132R? Mais. Peraí, como é que é? R quadrado menos 132R, certo? Mais 3.100. isso aí mesmo. Pode ir na fé que você vai encontrar uma raiz inteira aí. Bonitinho. Apesar dos números esquisitos. Então, minha internet caiu, eu tô um pouco perdido agora aqui. Vocês falaram uma parte aí que eu perdi. Fala. Tá, Qual tem parte? essa imagem aqui que o Raul enviou. Então a gente vai ter que pegar o. Teria que calcular qual que é a medida da hipotenusa do triângulo OBD, eu acho. É isso? Não OBD, mas esse ponto aqui um pouquinho acima de D. Ponto de Uhum. intersecção das duas retas que ele traçou. Chama-se lá de X, sei lá. Então eu vou aplicar teorema de Pitágoras a este triângulo aqui. Tá? Uhum. Eu vou aplicar teorema de Pitágoras a esse triângulo. O, sei lá, XB. Tá? E aí este cateto aqui de baixo mede 54 menos R. Esse outro cateto mede R menos 12. E a hipotenusa é exatamente o raio da circunferência em questão. Uhum. Tranquilo? Tá. É só aplicar Pitágoras e desenvolver. Você vai ter alguns termos quadrados ali para alguns quadrados perfeitos, alguns quadrados perfeitos para você desenvolver. E vai cair numa equação de segundo grau para resolver, por Bhaskara. Tranquilo? Ok. Vamos ver. Deixa eu só de novo aqui. O delta deu 72? O delta. Ixi, agora o delta. Peraí. Não, delta dá um pouquinho mais. A raiz delta dá 72. Isso. É 72. A raiz delta é 72. Eu não vou ter duas respostas? Sim. Você vai ter duas respostas e aí que mora o problema. Você tem duas respostas positivas. Como o R é
o raio da circunferência tem que ser um número essencialmente positivo, mas as duas que você encontrou são positivas. Uma é 102 e a outra é 30, certo? Certo. Nesse caso, qual que você considera, o Lucas, e por quê? 102. Por que você não pode considerar 102? Porque eu upgrade. Exatamente, não vai caber na segunda aí. Lembra que aquele segmento AE mede 54, né? Ele é um pouquinho só menor do que o diâmetro. Se eu considerar um raio 102, o diâmetro é 204. Então, vai pegar bem isso, né? Faz sentido. Então, nesse caso, eu tenho duas soluções dando ambos positivos, só que eu tenho que descartar uma delas pela própria geometria do problema aí. Eu acho que eu já desisti desse nome de descartar pela geometria. Então, sempre que você tem uma equação quadrática, você cai nesse problema, né? Tem duas soluções, qual que você vai considerar? Uma, duas, nenhuma? Uhum. Não é nem na prova. Isso aí é vestibular mesmo. Que é mais sacanagem ainda. Mas lembra, se você deparar com um número muito grande como esse, em vez de você ficar procurando, decompõe fatores primos, né? É a maneira mais rápida, digamos, de você achar a raiz desse número. Apesar de ser um número bem alto. Esses exercícios em particular, eu peguei um exercício bem chatinho mesmo. Aquele do trapézio, esses são dois exercícios bem capciosos mesmo, que pra forçar a mesma coisa. Tranquilo? Todo mundo chegou aí nos valores de R? Não. Não? Você conseguiu escrever o teorema de Pitágoras para esse triângulo? Sim, eu cheguei até a equação, a equação de segundo grau. Aquela que o Lucas colocou lá. Isso. Beleza, então agora é Bhaskara. Uhum. Tranquilo? Uhum.
Jesus Cristo. Acho que agora eu cheguei no resultado. Beleza. 72 ou 102, o Raul? Não, imagina, desculpa, imagina. Hoje foi meio punk. Vocês estão tendo aula com o pessoal lá do núcleo comum, lá no instituto? Ou só foi aquela segunda-feira? A programação vai se manter por alguns dias? Como é que foi decidido lá? Então, a programação ficou certa para toda segunda ter, só que o horário só falaram. Tipo, essa semana foi à tarde, só que as professoras falaram que talvez eles iam ver com os professores, à tarde ou de manhã. Aí tem as outras oficinas que tá tendo já, né? Tá tendo uma oficina de conversação em inglês na terça-feira e também na terça-feira à tarde tem oficina de escrita. Legal. Aqui o pessoal tá fazendo coisas mais cedo. A biblioteca tá fazendo umas atividades também nesse sentido. Os professores, alguns têm mantido também algumas atividades assim. Eles começaram um desafio de programação essa semana também lá, tudo. Mas ainda tá lá na página do IF, acho que do IF de Campinas. Eu acho que qualquer um pode participar, acho que qualquer aluno do IF pode participar. Mas a gente vai estar discutindo algumas coisas. Essa semana nós tivemos uma série de reuniões para discutir aquela normativa para o retorno de aula à distância. Então as coisas vão aos poucos caminhando aí. E hoje está tendo a reunião do Comparece, dá para discutir tudo isso. Logo acho que a gente vai ter algumas novidades aí, mas não sei se vocês viram, a USP, a Unicamp e a Unesp só voltam presencialmente em janeiro do ano que vem. Nossa, então 2020 foi perdido. Não, eles vão continuar com trabalho remoto, né? Os alunos vão continuar fazendo tudo à distância, né? Mas presencialmente eles já emitiram uma nota que só em 2021, janeiro de 2021 eles devem voltar presencialmente. Eles cancelaram o primeiro semestre, será? Não, eles não cancelaram. Eles tinham, exemplo que aconteceu com o Instituto, eles em princípio tinham suspendido o calendário, né? Aí voltaram com atividades à distância para os alunos. Então o pessoal posta material, atividade, o pessoal devolve, vai fazendo isso, né?
reitoria, junto com os institutos, decidiram fazer isso para não perder de fato, né? Mas eles fizeram uma reunião aí conjunta com os reitores das 3 públicas de São Paulo, depois com os colegiados, eles acharam melhor não voltar esse ano, só ano que vem. E uma questão que está se discutindo agora é se vai se manter o calendário do vestibular ou se vai se adiar, né? Vai ter algum adiamento, porque tem toda essa questão sanitária também de envolver o pessoal, lugar fechado, aquela coisa toda, né? Então eles vão discutir ainda isso. Talvez eles mantenham esse período de inscrição, tudo, mas talvez adiem, ou adotem algumas medidas para evitar uma aglomeração das pessoas. Estão avaliando isso ainda, mas presencialmente só ano que vem mesmo. Tranquilo, gente? Todo mundo chegou no 102 e no 30? Então, olha lá. Complicado com os positivo. A construção foi aquela que o Raul fez lá, que a gente vai fazer ali. Então, em primeiro lugar, eu tenho que notar que a AD e a C são tangentes à circunferência nos pontos C e D, respectivamente. Então, nós mostramos atrás que a C e a D têm mesma medida. Como ela é tangente no ponto C e no ponto D, esses ângulos entre o raio OC e OD são ângulos de 90 graus, pelo fato de serem tangentes, e, portanto, essa figura ACOD é um quadrado, os 4 lados têm a mesma medida, então AC, AD, OD e OC todos têm medida igual a R. Aí nós fazemos o quê? Construímos esse segmento BG, que é paralelo a AE, construímos esse segmento ABG, que é paralelo a AE, que vai intersectar os raios, o raio OD nos pontos F e no ponto F. E aqui eu vou ter, de fato, um triângulo retângulo BFO com ângulo reto em F. Agora, esse segmento, nós vamos olhar para as medidas. Esse segmento AE tem medida 54 e esse segmento AD tem medida R. Consequentemente, BE e BF têm a mesma medida, 54 menos R. O segmento AC todo mede R e esse segmento AG tem a mesma medida que BE, 12. Portanto, esse segmento que vai de G até C mede R menos 12. E é a mesma medida de OF. Então, nesse triângulo retângulo OBF, o cateto OF mede R menos 12, do 54, o segmento BF mede 54 menos R, e o segmento OB mede exatamente o raio de referência que nos interessa. E como ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho o quadrado da hipotenusa, que é R ao quadrado, é igual a suma dos quadrados kt menos 12 e 54 menos R, ambos ao quadrado. Desenvolvo isso. R menos 12 é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então R ao quadrado, menos 24R mais 144. 54 menos R ao quadrado também, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, eu chego a 54 ao quadrado, menos 108R mais R ao quadrado. Observa que um dos fatores R ao quadrado é cancelado. E eu tenho que essa equação, depois de eu rearranjar os termos, eu agrupar, etc, eu tenho a equação quadrática R quadrado menos 132R mais 3060, que se eu resolver por Bhaskara, calcular o discriminante e as raízes, eu vou chegar às raízes 102 e 30. E aí surge um problema, porque como R é o raio da circunferência, ele tem que ser, em princípio, um número essencialmente positivo. Para este caso, eu vou considerar as duas, uma delas ou nenhuma delas. Eu não posso considerar esse raio, essa circunferência com o raio 102. Por qual motivo? Por que eu tenho que descartar o 102? Assim, porque o segmento AE, ele tem a medida de 54 centímetros. E o segmento AD seria o raio. Então, se o raio, que seria o segmento AD, tem 102 centímetros, como o segmento AE teria 54? Exatamente. Uma razão é esta. Uma das razões é essa. Esse segmento AE é dado e tem 54
54 centímetros, e, portanto, eu não poderia considerar esse raio como 102, porque, obviamente, 102 é um número muito maior do que 54 menos R. 54, que é próximo do diâmetro. Outro fato também que me leva a isso é qual? É o fato exatamente de que, se esse segmento mede 54 menos R e eu admitisse o raio da circunferência 102, esse segmento aqui, DE, teria medida positiva ou negativa, por essa razão? Negativo. Portanto, eu não posso admitir o raio 102, eu tenho que considerar apenas o raio de medida igual a 30. Tranquilo, gente? Esse e o segundo, né, foram os mais chatinhos mesmo. Eles são mais sofisticados mesmo, mais capciosos. E depende de algumas construções auxiliares para a gente construir, de fato, um triângulo retângulo que nos interessa aí. Tá? Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí. Tudo bem? E segunda-feira, então, vocês me avisem qual horário que vocês querem, tá? Fazer a aula. Eu preparo, a gente vai falar um pouquinho mais de triângulos retângulos, alguns triângulos retângulos em particular, com aqueles ângulos notáveis, e senos e dos cossenos, para a gente encerrar essa parte de triângulos, relações métricas em triângulos, e aí sim atacar os problemas dos polígonos, particularmente os polígonos regulares, e finalizar esse estudo de geometria com o cálculo de áreas de figuras planas. Tranquilo? Beleza. Obrigado para vocês aí, um bom fim de semana para vocês, continuem se cuidando aí, e qualquer recado é só deixar por aqui, tá bom? Beleza. Obrigado, Beleza. abraço a todos, até segunda aí. Até. Tchau. O Pedro Lucas, o Heitor, o Calu, até mais, um abraço. Falou.